5 erros que você não pode cometer ao construir a sua casa em estrutura metálica. Se você tem dúvidas sobre pontos que podem te trazer prejuízos nesse sistema construtivo, já se inscreve no canal e fica comigo até o final desse vídeo. Bora lá! O primeiro erro que acontece muito por aqui. Normalmente as pessoas elas entendem que o primeiro passo para a gente começar uma construção é o projeto arquitetônico, mas o ideal, e eu já deixo para você aqui essa dica, o ideal seria ter 2 passos antes. O primeiro passo é a gente definir a questão de custo e viabilidade dessa construção, e o segundo passo seria sim definir o sistema construtivo, porque normalmente chega muito, como a gente trabalha muito com estrutura metálica por aqui, chega muitas pessoas até mim com projetos já prontos e eles pedem, olha, meu projeto foi pensado em sistema convencional, mas agora eu quero trabalhar ele com estrutura metálica. Não que não dê para fazer. A gente consegue sim fazer um projeto que era de um sistema construtivo, transformá-lo para outro. Só que toda vez que você faz isso, você está perdendo a eficiência que você poderia ter utilizando a estrutura metálica e pensando nesse projeto desde o início para estrutura metálica. Porque o concreto armado ele se comporta de uma forma totalmente diferente em relação à estrutura metálica. Então a gente vai ter elementos maiores, nós vamos ter vãos menores que a gente poderia trabalhar com esse sistema, e toda vez que a gente faz isso, o que vai acontecer? Você já deve ter ouvido falar por aí que estrutura metálica é mais caro que concreto armado sempre. Isso não é uma realidade. Isso acontece porque na grande maioria dos casos a gente tem exatamente isso, um projeto que não foi pensado para estrutura metálica, ele não utiliza as vantagens que a estrutura metálica tem e ele é transformado para um projeto de estrutura metálica. Quando eu faço esse orçamento, certo, de concreto armado, e eu comparo com essa estrutura metálica, o que vai acontecer? Com certeza isso aqui vai ficar mais caro, porque ela não foi pensada dessa maneira. A partir do momento que você começa esse projeto já com o sistema construtivo definido, agora sim, você aproveita tudo que ele te traz para conseguir então pensá-lo de uma forma onde você conseguiria reduzir o custo. Outro ponto que acontece demais também é que nós temos uma carência, vamos dizer assim, no mercado em relação a profissionais que sabem projetar com estrutura metálica. O que eu quero dizer com isso? As pessoas que projetam estrutura metálica, na grande maioria das vezes, elas não têm a expertise necessária para conseguir utilizar tudo que a estrutura metálica tem. Isso eu estou falando desde a concepção em relação a, por exemplo, o dimensionamento, o tamanho dos ambientes. Toda vez que eu trabalho com estrutura metálica, o que eu tenho que fazer? Eu preciso trabalhar ambientes onde o tamanho das vigas metálicas que nós temos um padrão de fábrica, certo? 6, 12 metros, ele seja respeitado de uma forma que eu consiga o quê? Eu consiga economizar em relação a cortes, por exemplo. Então se eu tenho um ambiente, vamos dizer assim, se eu tenho um ambiente que ele tem 6 metros, eu estou trabalhando com uma peça, meia peça, vamos dizer assim. Se eu tenho 3 metros, eu tenho 1/4 de peça. Eu estou colocando alguns exemplos simples aqui para vocês entenderem, mas é lógico que isso quando vai para um processo, né, no caso de implantação, um processo de definição de layout arquitetônico, isso conta muito. Então o profissional que entende como trabalhar com estrutura metálica, ele vai tender a fazer o quê? A trabalhar isso em uma forma modular. A estrutura metálica ela nos traz a possibilidade de trabalhar com essa forma modular e por isso que a grande maioria dos projetos que vocês talvez já tenham visto em estrutura metálica, eles são parecidos em relação à parte de dimensionamento. A gente está trabalhando com essa viga metálica e aproveitando, né, o tamanho dela de uma forma inteligente. Se o projeto não é pensado dessa forma, ele vai fazer o quê? Ele vai gerar cortes onde a gente não poderia ter um corte. Então, por exemplo, um ambiente com 5 metros, sobrou 1 metro de peça. O que a gente faz com esse 1 metro de peça? Deveria ser 6. Mais uma vez, estou colocando alguns exemplos simples para ficar claro, mas quando a gente vai para realmente um pensamento em relação a essa definição de layout, então quando a gente consegue fazer essa otimização das peças da estrutura metálica, o seu projeto fica assim muito mais barato e você consegue ter uma competitividade maior para conseguir comparar com o concreto armado. Nosso erro número 2 é não contratar uma empresa especializada em estrutura metálica para fabricação e montagem. Isso porque o que eu vejo acontecer bastante e chega principalmente no Instagram, várias mensagens de pessoas que trabalham com serralheria, por exemplo. Ah, Jonathan, eu já tenho uma expertise sobre isso e eu gostaria, por exemplo, de construir a minha casa assim. Não estou dizendo que é impossível, estou dizendo que quando a gente não tem um plano, a gente não tem um projeto, fica muito mais complicado de, mais uma vez, a gente conseguir realmente fazer uma estrutura de uma forma inteligente. E eu vou até citar um exemplo claro para vocês aqui. Nós temos um histórico de uma outra construção, não foi gerenciada por nós, né, que essa construção ela foi feita 100% com uma
empresa que não era especializada em estrutura metálica. O que acontece? Para vocês terem uma ideia, já citei em outros vídeos aqui, essa estrutura que a gente está hoje aqui, ela foi montada em 8 dias. Essa estrutura dessa casa, ela demorou 8 meses para ser pronta, para ser finalizada. 8 meses. A gente está falando de 8 dias, certo? Para 8 meses. Então vocês imaginam o quanto de problema e o quanto que não era especializada essa empresa para fazer essa montagem. Além disso, só para vocês terem uma ideia, normalmente uma construção como essa, a gente está falando de uma construção entre área interna e área externa, varanda, garagem, de 330 metros quadrados, nós temos normalmente a utilização de um caminhão Munk para que a gente possa içar as peças e, lógico, né, conseguir ter uma produtividade maior. Uma construção como essa aqui, a gente está falando de gastar cerca de 10, 12, no máximo 15 mil reais de Munk. Essa outra construção que a gente tem informações, o pessoal gastou 40 mil só de Munk. Por quê? Porque não havia um processo, não havia um projeto. Primeiro, um projeto onde, lembra da estrutura metálica, das vigas metálicas? Não havia um projeto onde era pensado os cortes de uma forma inteligente para reaproveitamento das peças, então isso era cortado de uma forma totalmente aleatória. Então quando eu entrei nessa construção, você via no fundo da construção vários pedaços de vigas metálicas jogado lá. Aquilo foi pago, aquilo agora estava deteriorando e teria que ser pago mais uma vez para mandar embora. Então é um desperdício de material. Quando eu trabalho com uma empresa especializada, a gente tem esse primeiro ponto, que é todo esse pensamento desde a fase de projetos, fase de fabricação e depois a fase de montagem. E aí isso será pensado de uma forma a realmente beneficiar você como cliente. A gente falou até agora em relação à fabricação. Em relação à montagem, isso também se aplica aqui no canteiro. Então nós tendo uma empresa que entende desse processo e outro ponto também, entende desse modelo que você vai construir, então a gente está falando de obras residenciais. Existem obras comerciais, existem galpões, existem vários outros tipos de construção. Se você está trabalhando com uma empresa especializada na parte residencial, isso é melhor ainda. Então aqui na parte de montagem nós temos uma equipe que é especializada nesse tipo de construção e com isso a gente consegue esse resultado de uma estrutura como essa em relação à parte, primeiro, esqueleto, 8 dias e a parte de cobertura, a gente vai levar ali cerca de 2, 3 dias para fazer a montagem e finalizar 100%, o pessoal vai embora, certo? Em 3 semanas, 4 semanas, para a gente poder ir para as próximas etapas da nossa construção. Terceiro erro é em relação à compatibilização de projetos. Em qualquer tipo de projeto, seja alvenaria convencional ou estrutura metálica, você precisa ter uma compatibilização, mas na estrutura metálica isso é um pouco mais complicado. Primeiro, o que é compatibilização de projetos? Compatibilização de projetos é a gente fazer o quê? Nós temos uma planta, por exemplo, de fundação, certo? Um projeto de fundação onde é a base dessa construção. Depois eu tenho o meu projeto de elétrica, então tudo que é enterrado está mostrando ali, tudo que é a parte de eletrodutos e as paredes também. E depois eu tenho um outro projeto que vem por cima, que é a parte de hidráulica. Ou vice-versa, pode vir hidráulica primeiro, vice-versa. Então nós temos esses 3 projetos. Além disso, eu tenho depois a parte das minhas paredes da alvenaria. Eu preciso que exista uma compatibilização onde os projetos venham todos pensados para que uma coisa não passe por cima da outra, vamos dizer assim. Qual é um problema que pode acontecer? Pode acontecer que eu precise ter uma passagem, vamos supor que eu tenho uma parede aqui e que meu tijolo ele vai ficar aqui. Eu não posso, por exemplo, ter uma passagem de eletroduto ou de cano de água passando de um lado para o outro nessa estrutura metálica. Eu nunca posso ter, Jonathan? A gente tem os casos onde é possível a gente fazer um reforço e sim fazer passagens, mas o quanto menos passagens eu tiver, melhor. Normalmente no concreto armado, não sei se vocês já viram por aí, mas o pessoal acaba cortando o concreto armado muitas vezes e passando eletroduto, passando cano de água. Como que eu corto essa estrutura metálica aqui? Principalmente porque se eu estou trabalhando com ela, né, mais uma vez, em relação à parte de ela estar aparente ou não, no caso aqui ela é uma estrutura que vai ficar totalmente aparente, eu não consigo esconder nada, então eu não consigo fazer esse corte, certo? Então esse projeto precisa ser pensado para que as coisas não se cruzem, e isso a gente faz antes da obra. Totalmente antes da obra. Então a gente senta, a gente avalia esses projetos, a gente faz uma compatibilização e começa a olhar ponto por ponto. Ponto de tomada, ponto de hidráulica, então água fria, água quente, ponto de descida. As descidas são muito importantes a gente pensar, porque normalmente a descida pluvial, por exemplo, então a água que a gente vai captar do telhado, ela vai ter o quê? Mínimo aí de 75 milímetros. Com isso, se eu estou trabalhando essas descidas, elas não podem de jeito nenhum impactar na minha estrutura metálica e caso a gente não consiga então trabalhar com ela na parede,
é necessário a gente fazer uma parede falsa, que a gente chama, que é um shaft, por exemplo, para fazer essa descida de água pluvial. Então tem dois pontos que normalmente dão muito problema: descida de águas pluviais e também os pontos de ventilação, que nada mais são o quê? No meu sistema de esgoto, eu tenho uma tubulação que ela vai fazer o quê? Ela vai tirar os gases, vamos dizer assim, da tubulação e levar para a atmosfera. Então esse tubo, ele sai do chão, sobe pelas paredes e é deixado um ponto, né, aberto lá em cima do telhado. Essas duas tubulações, ou seja, que elas vêm lá de cima, né, no caso, e vêm até aqui embaixo, elas precisam ser muito bem analisadas no projeto. Eu já tive problemas de compatibilização aqui, então não deixe de avaliar e cobrar quem está fazendo essa parte de projeto para vocês, que realmente tenha essa análise criteriosa desses pontos. Nosso erro número 4 é em relação a esses carinhas aqui, ó, parafusos. O que eu quero dizer com isso? Você precisa se atentar no momento de fechar o seu contrato com a estrutura metálica, qual é o tipo da sua montagem. Nós temos dois principais: ou parafusado, que é o que a gente utilizou em todas as obras que vocês já viram por aqui, ou soldado. Isso por quê? Quando a gente trabalha com um sistema parafusado, nós temos um processo de fabricação que ele é um pouco mais demorado do que um processo de fabricação para um sistema soldado. Por quê? Porque nós temos chapas de ligação. Chapas de ligação. O que são as chapas de ligação? É exatamente isso aqui, ó. Então eu tenho a viga metálica e eu tenho essa chapa de ligação, que é onde eu vou colocar os parafusos. Então, como eu tenho esse processo que tem que ser feito totalmente na fábrica, é um processo a mais, diferente de se eu fosse trabalhar com essa viga soldada. Se eu tenho a viga soldada, eu não tenho chapa de ligação. Só que, quando eu trabalho com o meu sistema parafusado, como eu disse anteriormente, nós temos um processo de montagem em obra de 8 dias. Tá? Então, trabalhado em relação à montagem e cobertura, a gente colocou em cronograma aqui que a gente faria isso em 3 semanas. Ótimo. A partir do momento que eu trabalho com esse sistema soldado, eu aumento o meu tempo de execução. Eu colocaria aqui pelo menos de 2 a 2 meses e meio de trabalho se fosse fazer essa estrutura 100% soldada. Porque a gente ia ter todos os encontros, trabalhos de solda. Então, além disso, eu precisaria preparar o meu canteiro de obras para receber essa necessidade, essa quantidade de máquinas de solda trabalhando. Então tem mais esse ponto. Então você gastaria mais com energia, provavelmente você gastaria mais com a parte de mão de obra dessa empresa que faria essa montagem para você, mas existem pessoas que preferem a estrutura 100% soldada. Por aqui a gente sempre trabalhou parafusada e pra gente é muito tranquilo trabalhar dessa forma, e já temos obras entregues há anos que não trouxeram problemas em relação a esse ponto. Certo? Então é muito importante que você analise, tá? Não deixe passar no momento que você for fechar com essa empresa a pergunta: qual é o tipo de montagem que vocês vão fazer? Porque isso pode impactar em muito em relação à sua previsão de cronograma. É totalmente diferente 3 semanas, certo, no seu cronograma, para 2 meses e meio. Erro número 5 é em relação à nossa pintura final da estrutura metálica. Se tem uma dúvida que normalmente chega para a gente aqui, é em relação a quanto tempo eu vou ter que fazer uma manutenção da pintura metálica quando eu tiver essa estrutura. Primeiro ponto: ao final, aqui a gente está com uma pintura de fundo que a gente utiliza durante o processo de construção. Então já vem essa parte da fabricação, já vem com esse fundo, e ele está aqui para proteger essa estrutura metálica durante o processo de construção. Ao final, a gente vai pintar essa estrutura novamente. E aí, normalmente a gente pinta de preto, mas independente a cor, a gente vai pintar, e é muito importante que você saiba qual tipo de tinta que você vai utilizar aqui. Porque se você utilizar um esmalte comum, por exemplo, uma tinta esmalte comum para metálica, isso com pouco tempo já vai te gerar uma necessidade de manutenção. Então nós temos duas opções principais no mercado. Normalmente, ou uma tinta esmalte mais automotiva, certo? Para essa estrutura, só que a gente está falando de uma manutenção, isso vai depender muito de quanto que essa estética do perfil vai te trazer como que eu posso dizer, um incômodo ou não. Se te trouxer incômodo em relação a essa pintura ela perder um pouco do seu brilho com o tempo, a cada 3 anos, normalmente, a gente precisaria, né, de 3 a 5 anos, fazer essa manutenção da pintura da estrutura metálica. Mais uma vez, eu conheço pessoas que pintou uma vez só, tá? Pintaram uma vez só a estrutura e tá há anos e não se incomodam com essa cor da estrutura metálica. Agora, se você quer ter um tempo maior, uma durabilidade maior dessa pintura com qualidade em relação também à estética dela, aí a gente vai para um outro tipo de tinta.
Nesse caso, uma tinta com base de poliuretano. Essas tintas aí a gente está falando de pelo menos 7 anos aí em relação ao seu tempo, né, no caso de vida útil. Isso quando a gente está conversando ainda, explicando da parte externa da construção. Então, parte externa, pega sol, pega chuva, e isso vai deteriorando com o tempo. Na parte interna da casa, esses lados de perfis que vão ficar para a parte interna da casa, que não pega tanto sol e chuva, essa tinta ela dura muito, muito mais. Então, lógico, né, que vai, como eu disse, mais uma vez, depende do seu incômodo, mas é muito importante você não errar no tipo de tinta que você vai utilizar na sua estrutura metálica. Então, vai de esmalte automotivo ou, mais uma vez, de tinta com base de poliuretano. Esses foram os 5 erros que você não pode cometer na estrutura metálica da sua casa. Deixa aqui nos comentários qual a sua dúvida sobre esse sistema construtivo, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.